Quantas vezes você já não teve uma ideia genial, ficou motivado, pensou em várias etapas antes de colocar essa ideia em prática e começou a agir? Mas após uma semana, a sua motivação não é mais a mesma. Mas tudo bem, porque você é uma pessoa forte e mesmo assim continuou fazendo. E você continuou seguindo o seu plano. Até que 3 semanas se passam e você pensa consigo mesmo: isso nem faz sentido, isso não daria certo. Eu acho que isso aqui é besteira. E então, você desiste. Notícia bombástica: jovem de 19 anos consegue faturar mais de 19 milhões de reais. Isso é um feito histórico. Realmente, a gente tem sorte por um gênio desse ter nascido no nosso país. É de fato uma das poucas coisas que aconteceram. Por que não sou eu? Imagina, você é a Carol e quer fazer uma faculdade, mas não consegue decidir o curso. Tirou uma nota ótima no Enem, mas são tantas opções. Você pensa, e se eu não gostar? E se der errado? E se eu não for bem remunerado? A dúvida toma conta. Você pede opinião pros seus amigos, mas cada um fala uma coisa diferente e no fim você não decide nada. O tempo passa, 6 meses se foram e você ficou parado em casa. Segundo T. Harv Eker, autor dos Segredos da Mente Milionária, seguimos processos inconscientes sem a gente perceber, afinal, são inconscientes. Segundo ele, temos um processo chamado de programação, que vem muito antes dos nossos pensamentos, e para quem sabe ou para quem não sabe, são os pensamentos que influenciam nossos sentimentos. Nossos sentimentos influenciam nossas ações, que determinam os nossos resultados. Então não é exagero falar que a programação em si pode ser determinante do seu resultado e você desconhece ou nem sabe o que é. Mas tá tudo bem que eu tô aqui pra te explicar. Programação basicamente é algo que tá intrinsecamente com a gente desde a infância. Como assim tá sempre desde a infância? A gente nasce com isso? É quase isso, só que são os nossos pais, parentes ou cuidadores que intensificaram os ideais deles na gente. E isso fica com a gente até a adolescência ou fase adulta, caso você não perceba. Eu vou dar vários exemplos aqui e eu quero ver se você se identifica com algum deles. Vamos falar no quesito dinheiro, financeiro. A gente desde a infância, a gente escuta frases como ser rico é ruim, ou dinheiro é raiz de todo mal, e se você ficar rico, você vai se tornar uma pessoa ruim. E aí você se pergunta: eu não quero me tornar uma pessoa ruim. Então, consequentemente, tudo que você ganha, tudo que te favorece, você gasta. Porque você não quer se tornar uma pessoa ruim. É bem estranho falar isso, mas é um comportamento que tá com a gente desde a infância, porque foi ensinado a gente a ser assim. Dinheiro é igual a ser ruim. Então, logicamente, se eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa ruim. Mas não é muito bem assim que acontece de fato. Porque se você parar pra pensar, a gente tá desenvolvendo as crenças limitantes que nos fazem sabotar o nosso próprio sucesso financeiro. E é muito bizarro você pensar nisso, porque a forma que você enxerga o dinheiro é a forma que você tem ele na realidade. Então, se as pessoas acreditam que é algo ruim, elas não vão ter muito dinheiro, justamente porque elas gastam tudo que conseguem e, consequentemente, acabam pobres. Então, é muito fácil você ver situações de alguém que ganhou na loteria, mas por ouvir frases esse tempo inteiro na infância, esse comportamento ficou na mente dele, esse ideal ficou preso nele. Então, quando ele ganha na loteria, ele pensa em gastar o máximo possível. Então ele compra casa, gasta com roupas, gasta com comida, gasta com os amigos, dá presentes, faz o máximo de tudo para gastar o dinheiro. E no final, ele acaba sem. Tá bom, mas isso só se encaixa no financeiro? Claro que não, a gente pode ir para um outro exemplo muito prático, que é a famosa escola. Como assim escola? O que isso tem a ver? Você não tá falando que foi feito pelos nossos pais? Sim, foi feito pelos nossos pais porque ele coloca expectativas dentro de você. Agora, como assim você atende ou piora as expectativas? Vamos supor, você tá na escola e a escola te ensina que errar é ruim. E se você errar, você vai tirar uma nota muito baixa. E seus pais vão ficar muito provavelmente bravos ou decepcionados com você. Então você faz o máximo para você não errar. Mas errar necessariamente é algo ruim? Se você for parar para pensar,
O erro é a maior fonte de aprendizado que o ser humano possui. Eu não tô falando pra você errar o tempo todo. Eu só tô falando pra você não ter medo de errar. E tá tudo bem errar, porque você tá aprendendo com isso. Você tá aprendendo e se você aprende, você provavelmente não faz o mesmo erro 2 vezes. Caso você faça, você não vai cometer o mesmo erro 3 vezes. E é basicamente isso, porque quando a gente tá fazendo uma prova, a gente pensa que tirar uma nota baixa é igual a fracasso. Mas o quesito da prova é literalmente testar os seus conhecimentos, saber até onde você sabe e o que você aprendeu, o que você guardou na mente, o que você tem na memória sobre esse assunto. E caso você não tenha, eles vão te determinar com uma nota. E aí você vai ver o que errou e entender: caramba, eu tenho que estudar mais isso, porque eu preciso de mais conhecimento sobre esse aspecto. Eu errei essa questão, então tem que estudar um pouco mais sobre isso. E tá tudo bem. Só que a gente criou uma crença tão grande que errar é igual fracasso que a gente nem tenta mais. A gente sempre tá indo em busca de resposta, a gente tá indo em busca de cola, a gente tá indo em busca de várias outras coisas. E no fim, a gente acaba sem aprender nada. E se você usa a inteligência artificial pra colar, você tá cometendo um grande erro, cara. A não ser que você usa pra aprender de fato. Não saindo do tópico aqui, os grandes empreendedores, eles não têm medo de errar e eles não têm medo de dinheiro. É uma grande lição valiosa, porque o erro nos dá uma lição valiosa. E os empreendedores, eles não enxergam o dinheiro como algo ruim, entende? Mas sim como uma ferramenta que ele pode melhorar a vida das outras pessoas. Ter dinheiro não necessariamente é algo ruim. Na verdade, é algo bom, você só tá vendo do jeito errado. E só pra finalizar o tópico, eu vou dar um questionamento pra vocês, que é basicamente em relação à riqueza e as pessoas que realmente fazem. Você que vê na internet, você que vê pessoas ricas, você normalmente julga elas. Você pensa que eles nasceram em berço de ouro, que eles tiveram sorte, mas vocês nem procuraram sobre a história da pessoa. Você não sabe o que ela passou pra ter isso. O que aconteceria se você também fosse rico? Você acha que as pessoas te enxergariam da mesma forma que você enxerga os ricos? Então, como que você poderia chegar na riqueza? Qual é a única coisa que difere as pessoas bem-sucedidas das que não são? Se você conseguiu pensar bem, é a ação. Porque elas erram, elas tentam, elas persistem. E você? Você acha que 3 meses é o suficiente para você se tornar rico? Hoje eu tenho um pedido para fazer para você. Por favor, eu quero que você se permita errar. Sim, cara, errar. Porque é no erro que a gente tem a maior taxa de aprendizado. E mais do que isso, eu quero que você mude essa sua mentalidade sobre o dinheiro. Eu não quero que você veja dinheiro como algo ruim, como algo que é a raiz de todo mal. Eu só quero que você seja bem financeiramente. Eu não quero que você veja dinheiro como algo ruim, sim como algo para ajudar as outras pessoas, ou ajudar a si mesmo. Use esse dinheiro, enxergue ele como um recurso, não como um inimigo que nem todo mundo faz. Então, por favor, seja corajoso para tentar, porque quem não tenta nunca chega lá. Tá. Eu realmente sei, eu fiquei, tipo, 1 mês sem postar vídeo. Se você parar pra pensar, nem faz sentido. Tipo, no momento que eu mais tô tendo view, é o momento que eu paro de postar vídeo. Tipo, por quê, mano? Tá, mas tem um motivo muito claro. Eu juro. Eu juro pra vocês, eu juro. O meu PC tava dando várias telas azul. E eu não sabia o que era. Se era o SSD, se era memória RAM, ou se era a própria placa-mãe ou a BIOS, mano. Sei lá, não faço ideia. E aí, então eu fui... eu fui testar as coisas, né? Então eu tirei um pente de memória RAM, eu usei por um tempo e aí deu tela azul de novo. Tirei o outro pente de memória RAM e coloquei o outro pra ver se o problema era o outro. E mano, não adiantou em nada. Então eu tive a brilhante ideia e pensei comigo mesmo: tá dando várias telas azul. Deu tela azul na verdade quando eu liguei o PC, então só pode ser o SSD. Aí eu fui lá e tive a brilhante ideia de formatar o PC. E aí você pode estar pensando assim: caramba, se você for formatar o PC, você salvou os arquivos, né? Você salvou os arquivos, né? Então foi isso que aconteceu. Apagou todos os meus arquivos que eu tinha salvo. E mano, eu tinha muita coisa, desde projetos de vídeo, edição de vídeo, quanto projetos de programação que eu mesmo faço. E aí você deve estar pensando: caramba, você passou por barras e barras, né, pra ficar 1 mês nisso. Conta a verdade pra eles que você na verdade ficou jogando Roblox em vez de tá fazendo o que você devia fazer. Isso nem faz sentido, porque eu mesmo tô me auto-sabotando no meu próprio vídeo onde eu tô pedindo desculpas, mano. Tá, eu procrastinei, mano. Eu admito, eu procrastinei um pouquinho sim, porque
porque eu tava editando código, eu tô muito vidrado em editar código e o Roblox me consumiu. Mas eu juro que eu vou parar com isso, tá? Eu prometo, acabou esse período da preguiça e eu tô voltando ativo agora, mano. Peço perdão aí, já que, tipo, todo mundo me deu um grande apoio e carinho. Eu vou retribuir isso pra vocês da melhor forma possível. Obrigado por você que tá acompanhando até aqui. Obrigado pelos comentários carinhosos que cada um tá falando pra mim. Eu sou muito grato pelo que vocês estão fazendo por mim. E eu vou recompensá-los. E peço perdão novamente pela minha preguiça. E também peço... Na verdade, só pela minha preguiça mesmo, né? Porque eu sou um vagabundo.